Glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos pela primeira vez desta igreja Filadélfia, né? Em nome da instituição, na pessoa do pastor Remo. Deus abençoe. E quero agradecer também ao nosso irmão Márcio, presbítero dessa igreja. Deus abençoe. Eu trabalho com missões já há muito tempo. Aceitei Jesus em 92. E eu lembro que o pastor presidente desta igreja, se eu não me falo a memória, o nome é Roberto, né? Pastor Roberto. Eu, no começo, sempre gostei da obra missionária. Hoje, ainda trabalho com missões, sou secretário de missões aqui na Assembleia de Deus Tempo Central de Pacatuba já há alguns anos, desde a gestão do pastor Eduardo, e antes já operei com outros pastores que antecederam. Eu me lembro que o pastor Roberto, que hoje é pastor, ele, antes de aceitar a Jesus, ele era preso aqui na cadeia de Pacatubas. É isso? E eu lembro-me muito bem que quando, na época, não tinha esses equipamentos que hoje a gente tem. Antigamente, aquelas cassetes, aquelas fitas bem grandes, e a gente ia para o presídio lá, rodava a fita, passava por filme lá, e lá a gente pregava a palavra de Deus lá. E o Roberto estava lá, na época ele tinha um cabelão grande, comprido, o cabelo dele era bem comprido, ele não era crente. E lá ele ficava ouvindo a palavra juntamente com outros presos, e Deus fez a obra. A vida dele hoje é pastor, para a glória de Deus. Eu vou botar um vídeo aqui muito curto, que vai falar sobre missão transcultural. Depois eu vou entrar com a palavra, os irmãos explicar um pouco sobre missão transcultural, e depois eu entro com a palavra. Um vídeo muito curto, ver se o som está ok aqui. Cerca de 1,5 milhão de habitantes, está entre os 10 países mais pobres do mundo e possui uma das piores taxas de distribuição de renda do planeta. E faltam estruturas, condições mínimas para morar e viver. Crenças satânicas, rituais de sacrifícios humanos trazem maldição sobre o país. Fome, doenças, dor, aumenta ainda mais seu sofrimento. Guerras, elas espalham medo, dividem as tribos, eliminam as forças e matam e deixam milhares de viúvas e órfãos todos os dias. Ali, eles esperam por algo, dentro de cada um exige a centelha pulsante do Criador. E isso que os faz tão preciosos para Deus. Mas os povos nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus lombos. Levando consigo a única esperança dos povos, Jesus Cristo, utilizando estratégias para
para evangelizar, oferece acolhida, conhecimento, esporte para alegrar e o pão para alimentar o corpo e a alma. O Evangelho que liberta. Projeto Guilherme Saulo. Em 2010, a SEMADEC e a Igreja Assembleia de Deus Tempo Central, em Pacajus, envia o missionário Marcos e família a Guiné-Bissau. Em 2013, recebemos a missionária Leoneda, Assembleia de Deus Fortaleza, responsável pelos projetos de esporte e corte e costura. Localizado na cidade de São Domingos, 125 km da capital de Salto, encontra-se com 6 escolas, sendo elas Cadeira de Lala, Óleo de Leão, Tumum, Birbi, Barraca Lugar. 370 crianças aqui, elas são alfabetizadas, recebem alimento, carinho e são discipuladas no caminho do Senhor, servindo como portas para a evangelização de suas famílias. O projeto de esporte é outra ferramenta importantíssima nesse trabalho, pois atrai centenas de jovens, criando a oportunidade de evangelizá-los. Já são 2 igrejas construídas para a glória de Deus, uma na Aldeia de Lala e outra em Óleo de Leão, e outras 4 trabalhos de implantação florescem dia a dia. A escola bíblica dominical é uma verdadeira bênção. Crianças, homens e mulheres buscam aprender o ensino da palavra. Rompendo a escuridão, o trabalho de alfabetização abriu hoje 20 mulheres e 6 homens, sendo todos muçulmanos, e elas animistas e outras crenças. Cursos de corte e costura, como fazer bolo, futebol masculino e feminino, são alguns dos outros trabalhos realizados juntos às tribos. Teatro, a apresentação natalina, é a alegria de todos ao receberem os presentes ofertados. E Deus tem abençoado, onde novas vidas têm sido agregado à igreja, convenções e batismo nas águas. Estamos falando dessa família que aceitou Jesus. Toda a família.
Glória a Deus. Irmãos, esse é um trabalho de missão transcultural. Quantos viram aqui as estratégias que esses missionários usaram para ganhar alma para o reino dos céus? Os irmãos observaram quantas estratégias eles usaram? Citem aí os irmãos que porventura tentou observar as estratégias que eles usaram para que vidas viessem a ser alcançadas por reino do céu e possamos empregar esses projetos no nosso dia a dia atual para que vidas aqui possam ser alcançadas. Aqui eu estava dizendo para o irmão Márcio que é uma igreja bem localizada aqui no centro da cidade, onde tem muitas casas próximas, né? O que está faltando aqui para que vidas aqui venham a ser alcançadas são estratégias para que almas venham a ser alcançadas por reino do céu, né? Aqui precisa de investimento para que as vidas venham a ser alcançadas. Observem que os missionários usam aqui essa estratégia. O PAMIC, né, que é um investimento com crianças e adolescentes, eles fazem um investimento, é uma forma de aproximar a igreja das famílias carentes e de pessoas que têm um preconceito para com o cristianismo, entendeu? Então, essas estratégias, como por exemplo, lá como a cultura deles é diferente, qual a estratégia que ele usa para aproximar? O projeto PAMIC, que é uma pessoa, pessoas carentes, eles usam lá do aprendizado, né, secular, e aí entra com o emprego da palavra, como também a questão da necessidade de alimentação. Eles entram na parte de alimentação, aproximam as crianças e em seguida os pais são aproximados a ouvir a palavra. Outro ponto estratégico, como o Brasil é conhecido como país do futebol, o que é que eles fazem? Eles aproximam as pessoas através do futebol. O que foi que Paulo disse? Firme de fraco para ganhar os fracos, firme de tolo para ganhar os tolos. Então nós temos que criar estratégias para que o Evangelho venha a ser pregado, para que o reino do céu venha a ser acrescido. Esse é o objetivo fundamental da igreja, é o propósito fundamental da igreja, é pregar o Evangelho, Ser igreja não é somente participar dos cultos, mas é observar também aquilo que Deus nos ordenou a realizar, a fazer, que é pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, fazer missão, não só missão transcultural, mas missão cultural na nossa própria cultura, Então isso é realizar missões, Eu vou dar aqui um breve relatório, do Centro Mundial para Estudo do Cristianismo. Está aqui em inglês, eu não vou traduzir, já está em português, eu não vou falar no inglês, eu manjo muito bem o inglês, eu falo em português mesmo, Então ele revelou, esse centro de estudo do cristianismo, ele revelou que o Brasil é o segundo país com mais missionários do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. De acordo com essa pesquisa, em 2010, mais de 400 mil missionários deixaram seus países para realizar em outras partes do mundo. Os Estados Unidos enviaram 127 mil e o Brasil enviou 34 missionários, 34 mil missionários, Então, a finalidade desses missionários estarem nesses países é para realizar a obra missionária. Eu vou falar aqui dos missionários, que é a nossa SEMADEC, que é um órgão ligado à CONADEC, que é a instituição da Assembleia de Deus do Tempo Central, mas isso não vem ao caso com relação à instituição aqui da Igreja Filadélfia. Independente do ministério, seja Assembleia de Deus do Tempo Central, seja Filadélfia, seja Batista, o objetivo único aqui é pregar o reino do céu, pregar a palavra de Deus. Então nós não temos que ter essas indiferenças de ministerial, não existe isso, porque lá no céu não vai ter o nome da instituição, não, vai ter a igreja do Senhor. Se foi comprado com o sangue de Jesus, já recebeu a ordenança. Sim ou não, irmãos? Amém. Vamos entrar aqui pela palavra. Já mostrei aqui nesse vídeo a missão transcultural. Ela é importante? Ela é importante. Mas o que Jesus diz sobre isso?
capítulo 14, capítulo 4, a Bíblia Sagrada vai nos dar algumas orientações com relação à missão cultural. Falando um pouco da missão transcultural, ela é importante, como já bem falei, ela é importante. E a missão cultural? O que nós estamos fazendo para realizar a missão cultural? Marcos capítulo 4, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Vai dizer o seguinte: indo ter com Jesus, vieram o endemoniado, porque tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado de cerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não nos permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Segundo texto que nós vamos usar como base para que nós possamos trazer nesta noite uma palavra é Mateus capítulo 24, versículo 47. Vamos ver o que é que diz o texto sagrado. Mateus capítulo 24, versículo 47, ele vai dizer o seguinte: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando por onde? Jerusalém. Dentro da sua própria casa, dentro da sua própria cultura. É importante a missão transcultural, é importante. Como ela é importante? Mas o texto nos dá uma orientação concernente a isto. Ele nos ensina claramente na sua palavra que a missão transcultural ela tem que ser sim realizada. Mas antes de tudo tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso próprio bairro, dentro da nossa própria cidade, no meio dos nossos vizinhos, da nossa vizinhança. Ela tem que começar por lá. Sabe que Jesus Cristo, ele fala sobre a sua igreja, que nós somos uma representação do Deus vivo aqui na terra. Ele nos chama de embaixador de Cristo. E se somos nós embaixadores de Cristo, irmão, isso é uma dádiva muito grande, muito especial, para sermos uma representação de Deus aqui na terra. Quando Deus nos dá esta ordem de nos representar aqui como embaixador de Cristo, é para realizar a sua obra, para fazer o seu papel de nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. O texto que nós fizemos uso nesta noite, ele vai falar de um endemoniado. Um endemoniado em que a sociedade o desprezava, em que sua família não sabia mais nem o que fazer, porque o texto vai dizer que ele vivia no sepulcro nu e feria-se com cabo de telhas, feria-se. Já imaginaram a situação que ele vivia esse homem? No sepulcro, tentavam sua família o prender com grilhões e não conseguia porque desarrebentava as correntes e quebrava tudo, ia fazer arruaça no meio da rua. Imagina como ficava a família desse homem, irmãos. A situação em que a família se encontrava, olhando a situação daquele homem, quando tentavam prender milhões. Ou seja, nos dias atuais, tentaram colocar, por exemplo, numa casa de recuperação, tentaram colocar ele no hospital, onde a sociedade, as instituições diziam que não tinha mais jeito. O texto literalmente está dizendo: perdi milhões, ou tentavam recuperar.
a despreza. É como que um doente vai ao médico, o médico detecta que tem algo, uma enfermidade incurada e que não tem mais jeito, leva para casa para morrer em casa. Era a vida desse homem que estava nessa situação endemoniada, vivendo no sepulcro nu, e cortava-se com carpinteira. Quem é mãe, quem é pai, sabe o quanto é difícil ver um ente querido, um filho, passando por situações semelhantes à deste homem que vivia nessa situação. Sepulcro é um lugar onde anda mortos, onde ficam os mortos sepultados, onde anda não, onde ficam os mortos sepultados. A sociedade está morta, irmão. Morta nos seus delitos e pecados. E nós, como igreja, como embaixadora de Cristo, o que nós estamos realizando para desenvolver aquilo que Deus nos ordenou. Ô irmão, é uma ordenança quando o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a estratégia que eu estou fazendo para desenvolver, para realizar a ordem de missões cultural aqui na minha localidade? O que eu estou fazendo? Qual a minha participação? O talento que o Senhor me entregou, eu estou desenvolvendo em quê? Para que motivo? Para qual propósito? Porque o Senhor ele vai cobrar de cada um de nós a responsabilidade que Ele nos entregou de pregar a Sua palavra, de pregar o Seu Evangelho. Em que eu estou gastando o meu talento? Porque o Senhor vai cobrar. O exemplo daqueles que ganharam 5 talentos, que ganhou 2 talentos, ele ganhou 1 talento. O que ganhou 5, ele desenvolveu o talento que tinha e ganhou mais 5. O que ganhou 2, ele desenvolveu o talento, ganhou mais 2 e fez 4. O que ganhou 1, ele enterrou o talento, não desenvolveu o talento que ele tinha, mas temeu ao seu Senhor, porque era rígido, era rigoroso, escondeu o talento, e quando o Senhor voltou, o Senhor cobrou tudo dele. Ei, irmão, o que eu estou fazendo para desenvolver o talento que Deus me entregou? O que eu estou fazendo para ajudar na obra missionária? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Qual a minha contribuição? Qual é a minha estratégia para ganhar algo para o reino do céu? Está orando para que o Senhor venha pelo menos usar quem está fazendo, quem está realizando? Aleluia! Quando Jesus chega nessa cidade de Gadara, encontra um homem possuído de demônio, já vai ao encontro de Jesus. Jesus vai olhando, tendo misericórdia daquele homem. O demônio já sabia quem era Jesus, que era o Filho de Deus. Ele diz: permite que venhamos entrar naquela vara de porcos. O Senhor vai e permite. Os demônios saem daquele homem, entram naqueles porcos, os porcos se precipitam no desfiladeiro, no abismo, e ali caem. O dono dos porcos porqueiros, vendo aquela situação onde ele perdeu os seus porcos, eles acabam expulsando Jesus da sua região de Decápolis, que eram 10 cidades que estavam naquela região. Ou não olhou para a situação do homem que estava endemoniado? Ele não olhou para aquela situação. Ele olhou para percas financeiras. Irmãos, estão entendendo? Muitas e muitas vezes nós olhamos para a perda do meu tempo, olhamos para a perda financeira, mas não olhamos para o que nós podemos fazer se nós desenvolver, se nós empregar o nosso tempo, empregar o nosso dinheiro para ganhar algo para o reino do céu. Não vou não, porque eu vou perder meu sono da tarde. Hoje é domingo, sábado, vou descansar.
Ah, não, deixa para depois. Deixa que eles fazem. Eu sou pastor da igreja, eu trabalho com missões, missão que também é o máximo. Pastor é o reino, pastor é o que vai fazer, é pastor. É assim, irmão? Quando Deus nos ordena a fazer missão, não é somente uma responsabilidade, a responsabilidade é da igreja, nossa. É minha, é sua, é nossa. Nós somos os responsáveis para realizar missões. Deus nos mandou foi a igreja, a sua igreja, o seu povo. Não foi uma, não foi duas pessoas, foi a sua igreja, foi o seu povo, começando em Jerusalém e depois até os confins da terra, como foi delineado nos Apóstolos capítulo 1 e 8, Lucas 24, 47, está lá. Não vamos deixar de desobedecer a palavra? Depois foi visto um homem que anteriormente era endemoniado, que vivia nos sepulcros, que vivia naquela situação que a sociedade desprezava, sentado. 3 pontos positivos aqui. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia! Sentado, vestido e em perfeito juízo. O homem que anteriormente vivia nos sepulcros, que prendiam com grilhões, quem fez isso? Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que opera no passado, é o mesmo Deus que opera no presente. Glória a Deus. É o Deus que nós pregamos, irmãos, nesta noite. É o Deus que liberta, é o Deus que salva. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Não existe, irmão, pecado que Ele não possa libertar. De pecado, de vício, de droga. Ele é aquele que liberta. É aquele que transforma. Basta nós pregarmos. Jesus mandou pregarmos o Evangelho. Quem liberta e quem transforma a vida é Ele. Aleluia. Mas a ordem é que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é toda criatura. Quem faz o resto é Ele, é o Espírito Santo, é a sua palavra. Deus é quem vai atuar na libertação, na transformação. É Ele que vai fazer. É Ele que vai realizar. Porque Ele é Deus. Não sei como é que você está nesta noite. Talvez cabisbaixo com muitos problemas na sua vida, mas o Deus que nós pregamos é um Deus que pode curar, é um Deus que pode libertar, é um Deus que pode transformar. Aleluia! É o Deus que sara, é o Deus que convence, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que prepara o homem para levar para o céu. Nunca vivemos momentos tão próximos da volta de Jesus. Todas as profecias concernentes ou que antecedem a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. Jesus nos dá uma repreensão com relação a isso. Ele diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando nós não podemos mais trabalhar. Sabe o que significa isso? Trabalhar enquanto você tem a oportunidade de trabalhar. Vai haver um momento que nós não podemos mais pregar, já estamos aí proibindo algumas ações da igreja aqui na terra. Tem palavras que nós não podemos mais pregar nas ruas. E nós somos taxados de preconceituosos. Somos preconceituosos de palavras que não podemos mais falar. Onde você já viu isso? No Brasil?
fazer uma nova Bíblia, tirar alguns textos aqui que são preconceituosos. Essa Bíblia está desatualizada, querer atualizar. Sabe o que é isso? A noite vem. Quando não podemos mais trabalhar, nós temos que arregaçar as mãos, que é hoje. Não é amanhã, não, é hoje. É pregar o evangelho enquanto nós podemos pregar. Jesus prega e vai voltar para arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, e aí vai ser tarde demais. O homem foi encontrado lá sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus, quando operou o milagre naquela região de Gadara, ele saiu de lá, foi fazer a sua obra missionária, pregar o evangelho, pregar a sua palavra, fazer aquilo que Deus o havia determinado que realizasse. Depois Jesus volta novamente para a cidade de Gadara. O que estava naquela situação, vendo Jesus, ele perguntou: permite-me ir contigo, Senhor? Permite-me ir contigo? O texto vai dizer, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Versículo 19, os irmãos acompanham pela Bíblia. 18, 19. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que foi endemoniado, que era endemoniado anteriormente, que deixasse estar com ele, que deixasse ir com ele, com Jesus. Aí Jesus no versículo 19 vai dizer o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu. Por que ele não permitiu? Por que Jesus não permitiu que ele fosse com ele? Por que, irmãos? Qual a razão? Isso. Jesus tinha proposto fazer isso naquele local. O que Jesus fala? Não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa. Primeiro pregar para onde? Na casa dele. Para os teus, anuncie tudo que o Senhor lhe fez e como teve compaixão de ti. É na tua localidade, é na tua região. Irmãos, eu estou aqui para o testemunho. Não sei se alguns irmãos lembram de mim, mas eu era jogador de futebol aqui, jogava na seleção de Pacatuba. Muito conhecido, onde eu chegava, eu tinha um passe ali para entrar onde eu quisesse. No balneário da Andréia, nos clubes ali social que tinha festa, eu tinha um espaço para entrar, onde eu chegava, eu tinha espaço para me entrar e sair sem pagar nada, porque eu era muito afamado, conhecido, jogava na seleção, representava aqui a cidade, jogando futebol. E quando eu aceitei Jesus em 92, os meus amigos e as pessoas que me conheciam ficavam se perguntando por que eu havia aceitado Jesus, que eu agora era pastor, ele chamava de pastor. Aí eu respondi João 8:2: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós pegamos o evangelho aqui na rua da cidade. Lembra, Márcio? Caixinha de som. Estou pregando aqui nos meus, para aqueles que anteriormente me viam naquela situação. Bêbado, ia para as festas, ia para a seresta. E Jesus mandou pregar o evangelho aqui na minha cidade. Estou pregando o evangelho na minha cidade, para se cumprir aquilo que ele nos mandou fazer, testemunhar, pregar o amor de Deus, pregar a sua palavra. Essa é a missão da igreja, irmãos. Essa é a missão do povo de Deus. Pregar na minha região, pregar na minha cidade. Aleluia. Samaria e depois até os confins da terra, ainda a missão transcultural, mas primeiramente na sua cidade. Por isso que Jesus não deixou o endemoniado seguir Jesus, mas aproveitou o testemunho que ele era, mostrasse aos seus vizinhos, à sua família, o quanto Deus fez, o quanto Deus se compadeceu da vida daquele endemoniado.
mais jeito para o seu filho, para a sua família, que já fez de tudo, não consegue mais libertar os seus. Eu vou te dizer um antídoto, um método para que você seja abençoado. A Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar a sua vida começa por você. Vai em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Ele vai narrar uma história, a história do eunuco. Era um alto oficial da rainha de Cândice, na Etiópia. Certa vez esse eunuco, ele viajava a distância de 11 quilômetros para ir para Jerusalém para adorar a Deus. E o texto vai dizer que ele vinha na carruagem e estava lendo o livro do profeta Isaías. E o livro que ele estava lendo, ele não estava conseguindo entender. Aí Deus pega Filipe, que havia separado por diaconato. Deus pega Filipe e diz: olha, Filipe, sai daí e vai arrebatar Filipe. Arrebatou Filipe para que estivesse ao lado daquele que estava numa carruagem, indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém. E Filipe, em arrebatamento, foi estado lá com o eunuco. Irmão, veja a estratégia que o Filipe usou para falar de Jesus ao eunuco. Veja a estratégia que ele usou. Entende tu que lê? Ei, você está entendendo o que você está lendo? Você está vivendo do outro lado, você está entendendo o que você está lendo? Quantas e quantas pessoas não têm uma Bíblia em casa no instante? Quantas e quantas pessoas acham que está servindo a Deus de maneira correta e não estão? Quantas e quantas pessoas pensam que está fazendo certo, está caminhando para o céu e não estão? Porque não conhecem a palavra de Deus ainda, como ela é, como ela ensina, qual é a forma que nós temos que fazer para morar no céu. Entende tu que lê? Você está certo? O eunuco disse assim: como eu poderia entender se não há quem me explique? O irmão quer acompanhar em Atos capítulo 8? Atos capítulo 8. Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se não há quem, se não há alguém para me explicar? A resposta: e convidou Filipe a subir-se e a sentar-se junto a ele. Irmãos, quantos eunucos não estão caminhando para Jerusalém, mas não conhecem a palavra de Deus, os ensinamentos? Deus precisa levantar nesses últimos dias muitos Filipes. Quantos e quantos irmãos não têm conhecimentos bíblicos? Quantas e quantas irmãs não têm sabedoria bíblica para estar ao lado dessas pessoas e ensinar o verdadeiro evangelho e trazer elas para o reino do céu? Quantos? Aleluia! Ah, eu não tenho conhecimento. Não, capacite-se. Capacite-se. Vamos dar um exemplo do apóstolo Paulo. A convenção do apóstolo Paulo é aqui no capítulo 9, né? É no capítulo 9 mesmo, aqui pertinho. Quando o apóstolo Paulo recebe carta de Damasco, para ir a Damasco, perseguiu o cristianismo. Aí ele recebe toda a autoridade, as autoridades, para poder Paulo perseguir os cristãos, achando ele que estava fazendo uma boa coisa. Lembre-se, capacitação. Vou falar isso agora. O que foi que aconteceu?
Paulo pega alguns soldados, pegam os cavalos e vão para Damasco perseguir o cristianismo. Os cristãos convertidos ao cristianismo. E quando chega já próximo de Damasco, o texto vai dizer que houve um claro no céu. No versículo 3, capítulo 9 de Atos: seguindo ele a estrada, fora aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra. Versículo 4, ouvi uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Ei, irmão, entra na cidade, o que te dirão que convém fazer. Primeiro ponto importante nesse texto: Paulo não era convertido, ele tinha muito conhecimento das leis do Torá, ele tinha conhecimento do Torá, da lei, a lei mosaica. Como ele e os apóstolos, muitos apóstolos dos dias de Jesus, não compreenderam que tudo que aconteceu no nascimento de Cristo, a sua ressurreição, estava escrito nos profetas, estava escrito no Antigo Testamento, na Torá. Tudo falava de Jesus, e Paulo não entendia que Jesus Cristo era o cumprimento da profecia. As profecias do Antigo Testamento ele não compreendeu. Por isso que o texto vai dizer: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Discipulado. Paulo cai do cavalo, fica cego e é conduzido até Ananias. Aí Ananias vai explicar. Inclusive Ananias está rebate: mas Senhor, esse não há muito ouvido falar. Quantos males tem feito teu povo? Tem perseguido teu povo, tem açoitado, participou da morte de Estevão. Vai ali para mim, que chama que é um homem escolhido para levar o meu nome diante do gentil. Vai, amigo, não retruque não. Não questionou. Muitas vezes nós questionamos isso. Não, isso aí, esse bebo aí, isso aí não. Esse drogado, não, isso aí. Questionamos muitas e muitas vezes a nossa incredulidade. O que Deus pode fazer na vida de um homem desse? O que Deus pode realizar na vida de um homem desse? Veja o Roberto, o pastor Roberto. É um dos discípulos, veja ele. Pastor desta igreja, pastor dos pastores, presidente desta igreja, veja a vida dele. O que Deus fez na vida dele? Ele pode fazer também na vida de uma outra pessoa trocada, uma pessoa que está distante de Deus aos nossos olhos. Glória a Deus. Aleluia! E o texto vai dizer que ele chega a Ananias. E Ananias ali começa a revelar para ele as escrituras sagradas, começa a revelar, abrir as escrituras. Paulo se converte, Ananias ora por ele e a vida dos olhos é aberta. Ei, irmãos, a vida dos olhos é aberta. O que significa isso? Porque a palavra de Deus, ela tira toda a venda. A gente acha que está certo. Não, o certo é estar por isso, não tem outra. Faz a religião, não tem outra não. O certo é a religião que eu nasci e me criei. Meus pais me ensinaram desde o princípio. A religião está certa. Aí a Bíblia vai dizer: errais o homem não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 19. Errai as escrituras. Errai não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. O que está precisando é Filipe para orientar, para ensinar. Está precisando é de Ananias para orientar, como orientou Paulo. Ananias olha para Paulo. Paulo se converte. Aí Paulo, quando se converte, ele vai pregar, irmãos, de imediato. Assim que se converte, ele prega. Vai não. O que é que acontece depois que Paulo se converte? Depois que
conceitos com relação ao que ele aprendeu, porque ele tinha conhecimento do Torá. Foi rever os conceitos, passou 3 anos na Arábia, volta depois de 3 anos, já capacitado do conhecimento, vai até os apóstolos, passa 15 dias com os apóstolos, conversando com eles sobre a palavra de Deus. E só aí então que Paulo começa a pregar o Evangelho, começando por Jerusalém, e depois Paulo se torna um dos maiores missionários transcultural que nós conhecemos aqui nas Escrituras Sagradas, pelo qual ele foi chamado. Vem a capacitação. Tem escola bíblica aqui? Tem, Márcio? Escola bíblica é um dos mecanismos que a igreja tem para aprender a palavra e se capacitarem. A Bíblia Sagrada, em casa vocês podem ler e reler, orar, consagrar a vida, buscar conhecimento, se capacitar para tornar-se infinito e ensinar as pessoas que aí afora estão sem conhecimento bíblico. Como poderei entender se não há quem me explique? Como poderei entender se não há quem me explique? Disse o eunuco. Sabe o que a história vai dizer? A história vai dizer que quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, quando chega na Etiópia, na África, já encontra crentes lá. Quem pregou para os africanos? Etiópia, né? Quem pregou para eles? Que era naquela região de Cuxi, né? Os Cuxita, Pele Negra, Etiópia, Eritreia, Sudão, naquela região ali, área do Egito, naquela região ali. Quando chega lá, já tinha gente se convertida lá. Quem pregou para eles? O etíope. O etíope que pregou para eles. Aleluia, glória a Deus. Então é importante que nós venhamos entender essa responsabilidade que é nossa, para que vidas venham ser libertas, para que vidas venham ser transformadas pelo poder da sua palavra. Hoje, irmãos, o que faz com que venhamos perder muitas almas é o legalismo religioso. O legalismo, os rituais. Isso aí só existiu na época da lei. Não, só vai para o céu se for assim, se não for assim não vai não. Legalismo. Não, deixa de ver, não vai para o céu, não. Só vai para o céu. Entendeu, Márcio? Vamos ver aqui um texto, Lucas capítulo 10. Lucas 10, 30 a 35. Veja, irmão, o legalismo religioso. O legalismo religioso era só na época da lei. O que é que o legalismo fez aqui, ó? Irmão, vou entender. 30 e 35, capítulo 10 de Lucas. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Quem passou de largo, irmão? Sacerdote, um dos principais da lei, da religião, né? O sacerdote passou de lado, vendo um homem semi-morto. Daquele mesmo caminho e vendo, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e vendo também, passou de lado. Vendeu de cego, passou de lado. Servo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadecido
animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Irmão, legalismo religioso, passou um sacerdote e passou um levita e eles fizeram de cego, mas passou um samaritano, se compadeceu daquele homem que estava ferido, colocou em cima do seu animal, do seu jumento, do seu cavalo, do seu animal, levou para estalagem, tratou das suas feridas, colocando óleo, tratou dos ferimentos daquele homem que estava ali, sido assaltado, roubado dos seus bens e deixaram ele semi-morto. Os religiosos passaram, deixaram de lado, mas o samaritano o acolheu. O samaritano se compadeceu daquela situação. Jesus, nesse texto, estava dando aqui uma ilustração para quem era o próximo. E nós somos muitas e muitas vezes legalistas e passamos de lado pessoas que estão nessas circunstâncias precisando da nossa ajuda e damos de certo, não só vou por tudo fazer o meu e pronto. Legalismo religioso, religião salva. O que salva é Cristo Jesus. Nós precisamos deixar de lado e olhar para a ordenança que Jesus nos mandou fazer, que é pegar a sua palavra a todas as criaturas, independente de quem seja, independente da situação em que aquela pessoa esteja vivendo. Glória a Deus. Vou finalizar. Voltando aqui ao texto, versículo 20 de Marcos capítulo 4. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, contando o seu testemunho, e todos se admiravam. Todos se admiravam. Eu falei no princípio que aquela região era uma região de 10 cidades próximas. O nome das cidades ficavam no leste da Galileia: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ipos, Dion, Pela, Gerasa e Quanacta. Eram 10 cidades. Ele testemunhou do que Jesus fez na vida dele por todas essas cidades. Todos esses lugares, aquele homem que anteriormente vivia nos sepulcros, feridos, nu, e que foi encontrado depois assentado, vestido em perfeito juízo. Jesus não lhe permitiu que eu seguisse, mas que ficasse na sua região e pregasse o evangelho em todas aquelas cidades, Decápolis, começando pelos seus. Veja a responsabilidade. Fazer missão transcultural é importante, mas fazer missão cultural na nossa região foi para essa finalidade que Deus estabeleceu a igreja de Filadélfia aqui nessa localidade, para pregar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. É muito melhor ter ministérios evangélicos em nossa cidade do que ter bares, do que ter outras instituições que não pregam o evangelho. Portanto, meus queridos irmãos, convide as pessoas para ouvir o evangelho. Pregue o evangelho para o seu vizinho, para as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, e a palavra de Deus. Que Deus realmente nos abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Remo, quero agradecer ao nosso irmão Márcio. Que Deus abençoe. Eu já agradeço a oportunidade no nome de Jesus.